Você já percebeu como muitos vivem dias inteiros sem sequer notar a presença que sussurra suavemente dentro de sua alma? Há um campo invisível, um fio de luz que muitos ignoram, mas que Andrew Murray chama de vida no Espírito. Sentir o Espírito Santo diariamente não é um conceito abstrato ou uma ideia distante. É uma prática que desperta algo ancestral dentro de você, algo que pulsa no ritmo da criação. Poucos o alcançam e ainda menos compreendem a profundidade desse encontro íntimo. Mas hoje convido você a atravessar esse portal de percepção, a perceber o que se esconde sob o cotidiano e abrir-se para uma vibração que transcende o simples existir. No final desta jornada, há uma técnica rara que conecta sua alma diretamente à presença de Deus, e o impacto disso é sentido em cada célula do seu corpo. Você já sentiu em momentos de silêncio absoluto que há algo maior observando, sussurrando, guiando? Muitos caminham pela vida acreditando que a espiritualidade é apenas teoria, repetição de palavras e rituais externos, sem compreender a dinâmica do Espírito Santo que vive dentro deles. Andrew Murray nos lembra que a vida devocional é uma escola de intimidade. E essa intimidade não se constrói com pressa, mas com consciência profunda. Há uma sutileza que a maioria ignora. A vida espiritual não é sobre esforço externo, mas sobre rendição interna. Você está pronto para sentir essa verdade pulsando em seu interior, para perceber o que poucos conseguem perceber. A multidão segue caminhos previsíveis, acreditando que oração é apenas falar palavras decoradas ou frequentar templos e eventos religiosos. Mas Andrew Murray nos desafia a perceber. Isso não é apenas ritual, é conexão viva. A maioria se engana por ignorar a essência da vida interior. Aquilo que parece simples, um momento de silêncio, uma respiração consciente, uma oração silenciosa, é na verdade uma porta para dimensões espirituais que poucos ousam explorar. É aqui que o coração desperto começa a perceber que o Espírito Santo não é uma abstração distante, mas uma presença viva, respirando em cada gesto de devoção sincera. Feche os olhos por um instante e sinta o ar entrando e saindo de seu corpo. Visualize a energia que percorre sua coluna, sua mente, seu coração. Cada respiração pode ser um fio que conecta você à presença de Deus. Andrew Murray nos ensina que sentir o Espírito Santo é mais do que emoção, é experiência. Experimente essa sensação como se fosse um rio silencioso atravessando sua alma, purificando pensamentos e revelando camadas de consciência que permaneciam ocultas. Ao perceber isso, você sente que cada momento de oração não é rotina, mas um encontro vivo com a essência divina que habita você. Estudos recentes em neurociência sugerem que práticas de meditação e oração profunda ativam regiões do cérebro associadas à empatia, intuição e percepção expandida. Laboratórios observam que pessoas que cultivam momentos de contemplação diária relatam maior clareza mental e sensação de propósito. Andrew Murray, em seus escritos sobre vida interior e entrega total, antecipa essa descoberta científica. Aqueles que caminham no espírito percebem mudanças sutis, mas profundas, em sua percepção da realidade. A ciência começa a tocar o que a tradição espiritual conhece há séculos, que há um fluxo invisível de energia e consciência que responde à nossa presença atenta. Agora, permita-se colocar em prática o que você já sente. Respire profundamente, sinta cada célula vibrando com atenção e intenção. Conecte-se com o Espírito Santo em pequenos atos. Uma oração silenciosa, uma prece de gratidão, uma entrega sincera de seus pensamentos e sentimentos. Andrew Murray enfatiza que a oração fervorosa não é apenas pedir, mas ouvir, perceber, sentir. Você pode aplicar ainda hoje. Sente-se por alguns minutos, respire, entregue sua mente e coração
e observe a presença suave que começa a se manifestar. A transformação ocorre na sutileza, na consistência, na intimidade diária com Deus. E mesmo assim, isso é apenas a superfície do que pode ser sentido. Existe um campo ainda mais profundo, uma dimensão sutil do espírito que aguarda aqueles que cultivam a devoção diária. Aquilo que você começa a perceber agora é apenas um eco, um reflexo do que pode ser experienciado quando a vida interior é cultivada com disciplina espiritual, humildade cristã e entrega sincera. Andrew Murray nos lembra que o Espírito Santo não é conquistado por força, mas acolhido pela abertura da alma e pela rendição consciente ao divino. Observe como a vida cotidiana frequentemente distrai e anestesia o coração. Há condicionamentos coletivos que moldam a percepção, padrões inconscientes que desviam a atenção do que é essencial. Mas quando você começa a praticar a devoção diária, a oração silenciosa, a vida interior começa a se reorganizar. O Espírito Santo torna-se um guia invisível, revelando camadas de entendimento e percepção que permaneciam dormentes. Quem pratica relata mudanças significativas na clareza emocional e na capacidade de viver com propósito, despertando sensações de paz que não dependem de circunstâncias externas. Imagine-se caminhando por um bosque silencioso. Cada passo ecoa em sua alma como uma prece. Andrew Murray nos convida a essa contemplação ativa. Sentir o Espírito Santo é perceber que cada momento é sagrado, que cada gesto consciente conecta você à presença divina. Não se trata de fugir do mundo, mas de atravessá-lo com a percepção de que há algo maior guiando cada passo. Aqueles que se rendem a essa experiência sentem o ritmo do universo em sua própria respiração. Uma dança invisível que transforma a percepção de tudo ao redor. A prática devocional se torna então uma ponte entre o visível e o invisível. A oração diária é mais do que palavras, é sintonia, entrega e escuta ativa. Andrew Murray descreve isso como vida crucificada. Não em sofrimento forçado, mas em consciência da presença constante de Deus. Cada momento de atenção plena, cada instante de entrega, cria uma ressonância que se espalha pelo corpo e pela mente. Muitas pessoas relatam vivências de transformação profunda, onde a sensação de desconexão se dissolve gradualmente, dando lugar à intimidade com o Espírito Santo. Mas o que vem agora vai além de tudo que você imaginou. Há uma dimensão que se revela apenas àqueles que cultivam disciplina espiritual e humildade cristã. A presença de Deus não é uma experiência pontual, é um fluxo constante, uma vida no Espírito. Aquilo que você sente agora é um convite. Caminhar com atenção, com devoção diária e permitir que cada momento de oração seja um encontro vivo. Andrew Murray nos lembra que essa prática não é apenas recomendação, mas caminho para sentir a voz de Deus e experimentar transformação interna contínua. Observe como pequenas práticas diárias, oração de consagração, meditação cristã, silêncio contemplativo, criam efeitos multiplicadores na vida espiritual. É como uma semente plantada em solo fértil, cresce lentamente, mas de forma sólida e profunda. Andrew Murray enfatiza que a verdadeira vida devocional é construída assim, com constância e entrega total. Quem pratica relata a sensação de estar alinhado com algo maior, uma presença invisível que guia decisões, fortalece o espírito e amplia a percepção da realidade. Prepare-se para atravessar o véu do ordinário. Quando você percebe o Espírito Santo, percebe também que há um espaço interno que responde à atenção, à entrega, à oração silenciosa. Cada passo na vida interior revela nuances que permaneciam ocultas. Andrew Murray fala de uma escola de oração que transforma a alma, disciplina espiritual, intimidade diária e devoção fervorosa são portas para acessar essa dimensão. E mesmo quando o dia parece comum, cada momento pode ser repleto de significado profundo e presença divina.
Existe ainda algo que muitos ignoram. O Espírito Santo se manifesta não apenas nos momentos de oração formal, mas em cada gesto consciente de bondade, em cada instante de entrega silenciosa. Andrew Murray enfatiza que a vida interior é contínua e cada ação alinhada com a alma torna-se uma prece viva. Ao cultivar presença diária, você começa a notar padrões de iluminação que se manifestam mesmo nas tarefas mais simples. A transformação é sutil, mas constante, e muitos relatam experiências de profunda paz e clareza espiritual. Sinta o poder da oração silenciosa, da devoção que não busca reconhecimento externo. Andrew Murray nos lembra que a verdadeira vida no espírito é invisível aos olhos do mundo, mas ressoa intensamente na alma. Cada momento de entrega cria um campo vibracional que conecta você à presença de Deus, revelando camadas de consciência e percepção que permaneciam adormecidas. Quem se dedica a essa prática diária relata vivências de conexão profunda, onde a sensação de isolamento se dissolve, dando lugar à presença constante do Espírito Santo. E mesmo assim, isso é apenas uma introdução ao que é possível sentir. A vida devocional consciente é um rio que corre silencioso, mas implacável, transformando pensamentos, sentimentos e percepções. Andrew Murray ensina que a entrega diária, a oração fervorosa e a intimidade com Deus são caminhos para perceber a dimensão infinita do Espírito. Cada instante de devoção é um portal. Cada momento de atenção plena é uma abertura para algo maior, algo que transcende o ordinário e toca a essência da alma. Imagine-se em um momento de silêncio absoluto, onde cada som externo desaparece e resta apenas a presença interna. Andrew Murray enfatiza que este espaço é sagrado, onde o Espírito Santo se manifesta com delicadeza e intensidade simultaneamente. Ao cultivar a prática diária, você começa a perceber que cada respiração, cada pensamento consciente, cada prece silenciosa é uma oportunidade de vivenciar a presença de Deus. Muitos relatam mudanças profundas, sensação de clareza e percepção expandida do que é essencial na vida. A vida interior desperta quando percebemos que cada dia contém oportunidades de oração e entrega. Andrew Murray nos lembra que a devoção diária não é um evento, mas uma disciplina, uma prática contínua que revela a profundidade da vida no espírito. Quem se abre a essa experiência sente mudanças sutis, mas significativas. Atenção ampliada, coração mais receptivo, mente alinhada à presença divina. O Espírito Santo se torna um guia silencioso, conduzindo a alma através de experiências de transformação que ultrapassam o cotidiano. Prepare-se para perceber a sutileza do Espírito em cada momento. A presença de Deus não é apenas um conceito, mas uma realidade que responde à atenção consciente e à entrega sincera. Andrew Murray descreve a vida no Espírito como um caminho de consagração diária, intimidade com Deus e oração transformadora. Quem pratica relata que cada instante de devoção gera uma ressonância interior, alinhando pensamentos, emoções e ações com a vontade divina e criando uma experiência de vida mais profunda e significativa. E quando você acessar o que está por trás disso, perceberá que a vida devocional é infinita em suas possibilidades. Cada prática diária, cada momento de atenção e entrega abre novas camadas de percepção espiritual. Andrew Murray enfatiza que a verdadeira intimidade com o Espírito Santo não é alcançada por fórmulas externas, mas pela disciplina interior, pela humildade cristã e pela entrega total. O que você sente agora é apenas o começo de uma jornada que se estende além do que a mente comum consegue conceber, revelando mistérios que aguardam aqueles que perseveram na oração diária. O silêncio e a solitude são aliados poderosos na experiência do Espírito.
Andrew Murray nos ensina que ao nos retirarmos do ruído do mundo e nos voltarmos para dentro, percebemos dimensões do espírito que antes permaneciam ocultas. A presença de Deus torna-se tangível, mesmo que sutil, e a alma responde com clareza e percepção aumentada. Muitos relatam experiências transformadoras, sensação de paz interior e compreensão ampliada do propósito da vida, tudo através da prática devocional diária e da atenção plena. A devoção diária é, portanto, uma jornada contínua de descoberta e rendição. Andrew Murray enfatiza que cada instante dedicado à oração, à meditação e à entrega consciente é uma oportunidade de sentir o Espírito Santo vivendo em você. Quem caminha nesse caminho relata uma mudança gradual mais profunda na percepção da realidade e na sensação de propósito. A prática não depende de eventos externos, mas da atenção e entrega interna, tornando cada momento uma ponte para a presença divina e para experiências de transformação interior. Quando Andrew Murray falava sobre a vida no espírito, ele não estava descrevendo um ideal distante, mas uma possibilidade concreta que pode se tornar o ar que você respira. Há uma diferença imensa entre falar do Espírito Santo e sentir o Espírito Santo diariamente. Uma coisa é discutir conceitos religiosos, e outra é viver cada manhã como um mergulho silencioso na presença viva de Deus. Você percebe como sua alma se transforma quando troca a pressa pela pausa, quando escolhe, ainda ao abrir os olhos, entregar aquele instante para que a presença divina seja sua primeira lembrança. É nesse detalhe que o Espírito Santo se revela, não como teoria, mas como experiência imediata. Muitos não entendem, porque buscam no extraordinário o que só pode ser encontrado no cotidiano. A vida interior não se acende em grandes espetáculos, mas em pequenos atos de rendição silenciosa que vão moldando o seu ser até que cada gesto seja impregnado pela presença de Deus. Imagine-se ao acordar em um dia comum, com preocupações, compromissos e responsabilidades já pesando sobre sua mente. Agora imagine escolher um caminho diferente. Antes de mergulhar na pressa, fechar os olhos e dizer em silêncio: Espírito Santo, estou aqui. Esse pequeno gesto abre uma fresta por onde a luz entra. Andrew Murray enfatizava a importância da disciplina espiritual não como fardo, mas como treino de sensibilidade. Sem treino, os sentidos espirituais ficam embotados, como olhos que não veem ou ouvidos que não escutam. Mas quando você cria o hábito de oferecer o início do seu dia ao Espírito, cada respiração se torna oração e cada movimento consagração. É nesse espaço interno cultivado em repetição amorosa que nasce a percepção real da presença de Deus. Quem se abre a esse caminho descobre que mesmo as tarefas banais ganham cor, porque são vividas em sintonia com a eternidade. Andrew Murray dizia que a oração verdadeira não é apenas palavras, mas atmosfera. Quando você ora de modo consciente, algo muda na vibração do seu coração, e o Espírito Santo responde a esse campo interno. A maioria das pessoas acredita que oração é falar muito, pedir insistentemente. Mas a essência não está no excesso de palavras, está no estado da alma que se oferece em humildade e rendição. Você já notou que muitas vezes, quando cala, sente mais? É como se o silêncio fosse a linguagem secreta do Espírito. Murray nos convida a essa dimensão, onde a oração se torna comunhão, um diálogo sem barulho, mas pleno de sentido. E quando essa atmosfera é cultivada diariamente, a alma começa a carregar uma fragrância invisível, uma paz que não pode ser explicada, mas apenas sentida. É isso que significa viver no Espírito. Respirar sua presença até que cada pensamento seja iluminado por ele. Sinta a diferença entre viver a vida apenas reagindo aos estímulos externos e viver com a consciência desperta do Espírito Santo. No primeiro caso, você é como uma folha levada pelo vento, sem direção, à mercê das circunstâncias. No segundo, você se torna árvore enraizada, que sente os ventos, mas não perde sua base.
Andrew Murray falava dessa solidez espiritual como fruto da intimidade com Deus. Não é uma resistência arrogante, mas uma confiança suave, construída na prática de se voltar a cada instante para o Espírito. Essa confiança não nasce de uma fé teórica, mas de uma experiência diária, e é justamente nesse exercício que a vida interior floresce, revelando que a santidade não é algo distante, mas uma vida simples, permeada de presença divina em tudo. Sentir o Espírito Santo é transformar a instabilidade em chão, o medo em confiança e a pressa em contemplação. Há pessoas que acreditam que o Espírito Santo se manifesta apenas em eventos extraordinários, em momentos intensos e raros. Mas Murray ensina que o verdadeiro poder está na constância. Imagine um rio. Ele não precisa fazer barulho para atravessar a terra. Sua força está em fluir sem cessar. Assim é o Espírito quando convidado a habitar diariamente em você. Ele não precisa de espetáculos. Precisa apenas de espaço. O espaço é criado quando você escolhe momentos de oração profunda, de silêncio, de rendição. Esses pequenos instantes se tornam canais por onde a água viva corre, alimentando sua alma em profundidade. Muitos não percebem porque buscam no sensacional o que só se revela no íntimo. Mas aqueles que perseveram na devoção diária descobrem uma força silenciosa que sustenta a vida inteira. Essa é a prática que Andrew Murray chamava de vida devocional. Constância humilde, carregada de eternidade. Pense em quantas vezes sua mente se dispersa durante o dia. São pensamentos, preocupações, distrações que roubam sua atenção. É como se sua energia fosse constantemente fragmentada. Murray nos lembra que o Espírito Santo traz unidade à alma. Quando você invoca essa presença, sua mente se recolhe, seus sentimentos se alinham e sua vontade encontra direção. Esse movimento interior é uma das maiores bênçãos da vida espiritual, a integração. Sem ela, você se sente dividido, confuso, perdido em meio a tantas demandas. Mas com a prática devocional, o Espírito Santo recolhe essas partes dispersas e as integra em uma direção única: viver para Deus. Essa integração traz clareza, força e serenidade. É como se cada vez que você se voltasse em oração, uma nova ordem se estabelecesse dentro de você, dissolvendo o caos e restaurando a harmonia. Você já percebeu como o mundo moderno valoriza o fazer constante, mas desvaloriza o ser? Andrew Murray nos adverte que, sem aprender a ser na presença de Deus, todo fazer se torna vazio. Sentir o Espírito Santo diariamente é permitir que o ser seja nutrido antes do agir. É inverter a lógica do mundo. Em vez de correr para depois buscar paz, você busca paz para então correr. Essa inversão transforma completamente a qualidade da vida espiritual. É como acender uma vela antes de entrar em um quarto escuro. Tudo se torna claro e compreensível. Quando você cultiva a intimidade diária com o Espírito Santo, descobre que até o trabalho, as conversas e os desafios se tornam diferentes. Porque não partem de um vazio, mas de uma fonte transbordante. Murray chamava isso de andar com Deus. Não apenas orar em alguns momentos, mas carregar a oração como estado permanente do ser. Um dos maiores segredos revelados por Andrew Murray é que a entrega não é perda, mas ganho. Muitos resistem à vida devocional porque acreditam que significa abrir mão de prazeres ou liberdades. Mas quem experimenta a rendição verdadeira descobre que não há escravidão, e sim libertação. Sentir o Espírito Santo diariamente é descobrir que sua alma pode respirar alívio. Aquilo que antes parecia pesado se torna leve. É como se você estivesse tentando carregar o mundo sozinho e de repente percebesse que não precisa mais. O Espírito Santo assume, guia, sustenta. Essa experiência só é compreendida por quem pratica. Por isso, Murray insistia tanto na disciplina espiritual, não porque Deus exige, mas porque a alma só se abre quando aprende a se oferecer sem reservas.
A consagração, nesse sentido, não é sacrifício vazio, mas abertura para uma vida infinitamente mais plena. E talvez a maior dificuldade seja acreditar que isso também é possível para você. Muitos pensam: não tenho disciplina, minha mente é inquieta demais, isso não funciona para mim. Andrew Murray respondia que a graça de Deus se revela justamente na fraqueza. Você não precisa estar pronto para sentir o Espírito Santo. Precisa apenas estar disponível. O Espírito se move em terreno imperfeito, rega corações secos, acende luz em mentes confusas. O importante é começar, mesmo que com passos pequenos. O segredo está na constância, não na perfeição. Cada ato de devoção, mesmo que breve, abre espaço para uma nova manifestação da presença divina. É nesse processo que a alma vai sendo educada, moldada, transformada. E quem persevera descobre que a incapacidade inicial se torna força, porque o Espírito Santo completa aquilo que falta em nós. Se você observar atentamente, perceberá que sua alma anseia por isso mais do que por qualquer outra coisa. Muitas vezes, buscamos distrações, prazeres passageiros, conquistas externas, mas no fundo, o desejo é sempre pelo eterno. Andrew Murray sabia que a sede de Deus é a fome essencial do ser humano. Quando essa fome não é saciada, o coração se sente vazio, por mais que conquiste coisas. Mas quando você aprende a sentir o Espírito Santo diariamente, essa sede encontra fonte. Não é que a vida se torne isenta de desafios, mas há um fundamento que sustenta tudo. Esse fundamento é inabalável, porque não depende do mundo externo. É a presença de Deus habitando dentro de você. Não como conceito, mas como realidade viva. A vida interior se torna, então, a resposta que você sempre buscou, mesmo quando não sabia nomear sua busca. Quando a alma atravessa o silêncio e percebe a presença que sempre esteve ali, algo invisível se torna visível, e o mundo nunca mais parece o mesmo. O que antes era apenas rotina ganha dimensão. Cada instante se transforma em espaço sagrado, onde o Espírito Santo sussurra em cada respiração. A experiência de sentir o Espírito diariamente revela camadas da vida interior que escapavam à percepção comum. E de repente a realidade ordinária se ilumina com uma luz suave, quase imperceptível, mas profundamente transformadora. E já eu vou te entregar o presente final, a chave específica para esse tema, algo que pode expandir sua intimidade com Deus de maneira inédita e poderosa. Se esta mensagem ressoou em seu coração, escreva aqui embaixo: minha alma se abre à presença. Assim saberemos quem verdadeiramente escolhe caminhar na vida interior e sentir o Espírito de forma contínua, despertando a atenção de cada célula do corpo para a presença divina. Se essa mensagem te encontrou no momento certo, talvez você também faça parte desse campo de almas que foram chamadas a viver a intimidade real com Deus. Inscreva-se e permaneça conectado a esse fluxo, absorvendo a sabedoria e a prática devocional que eleva o espírito. Gratidão por estar aqui. Que o Espírito continue a guiar você nesse caminho de rendição e vida interior. E para quem chegou até aqui, tenho um presente especial, uma técnica completa e aplicável de oração profunda e conexão com Deus, baseada nos princípios que Andrew Murray ensinava, desenhada para quem deseja sentir o Espírito diariamente. Encontre um lugar silencioso, feche os olhos e respire profundamente 3 vezes, sentindo cada célula abrir-se. Comece com gratidão. Mentalmente nomeie 3 coisas pelas quais você é grato neste dia. Em seguida, visualize uma luz suave descendo do alto, envolvendo todo o seu corpo, aquecendo e purificando seu espírito. Agora, em oração silenciosa, fale com o Espírito Santo, oferecendo seu coração e mente, pedindo discernimento, humildade e sensibilidade para perceber sua presença. Faça uma pausa longa entre cada frase, sentindo cada palavra reverberar na alma. Depois, visualize que cada desafio, cada medo, cada bloqueio se dissolve nessa luz,
sendo substituído por clareza, paz e orientação divina. Continue em silêncio por alguns minutos, respirando com consciência, permitindo que o Espírito habite cada gesto interior. Encerrando, mentalmente reafirme: Espírito Santo, habita em mim todos os dias, guia-me em toda a ação e pensamento, e ensina-me a viver em tua presença constante. Este exercício pode ser repetido diariamente, idealmente nos mesmos horários, criando um campo de intimidade contínuo que transforma pensamentos, emoções e atitudes. Ao concluir, agradeça a si mesmo por se dedicar à prática, reconhecendo que chegou até aqui, e saiba que cada minuto de entrega fortalece sua conexão com o divino. Esta técnica é um portal, e a cada vez que a aplica, você expande sua capacidade de sentir o Espírito Santo em sua vida diária, em cada ação e pensamento, cultivando intimidade, discernimento e presença contínua.